Vamos elevar um pensamento ao Senhor e primeiramente agradecer por essa oportunidade de estar todos reunidos em seu nome e pedir que os Espíritos mentores possam estar nos guiando em mais esse dia de aprendizado, possam estar abençoando o lar de cada um, a nossa casa, nosso centro, as nossas crianças, familiares, que assim seja. Que assim seja. A nossa aula número 1 hoje é A Alma Caminha para Deus. A Alma Caminha para Deus é o nosso capítulo de hoje, o nosso título de hoje. E nós começamos com o esforço, a finalidade do esforço religioso. Tem uma passagem aqui: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Isso aí está em Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Isso aí nos leva à reflexão dessa continuidade aqui, que é a finalidade do esforço religioso. O que nós entendemos por fé, primeiramente, né? Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, salvamos as almas pela fé. Às vezes a gente entende fé como que seria fé. Ah, você tem fé, eu tenho fé, eu acredito. As coisas que vão acontecer, vão dar certo. Seria essa a definição de fé mais ampliada? Não. O que é fé para nós? Alguém pode contribuir? Vamos entender um pouquinho isso aqui. O que é fé? O próprio Tiago já fala, né, que a fé sem obra é morta, e se demonstra a fé pelas obras, né? Então seria uma fé autêntica, né, com trabalho. Fé com trabalho. E aí ele fala que a fé, o fim da vossa fé, salva as almas, salva as vossas almas, nos salva, né? Nos leva à salvação. Então, se eu tenho fé em Deus, é contraditório se eu agir contrário à vontade de Deus, não é isso? Se Deus nos ensina, por exemplo, nós conhecemos muito sobre Deus e a sua vontade através do Evangelho de Jesus Cristo, que tem o seu principal, né, como diz o seu Maurício, a questão das obras, e diz ali: amai o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente pode ter fé sem cumprir esses mandamentos? É difícil, né? Então, se eu acredito, se eu sei que Deus existe, eu sei que Deus vai me levar a me melhorar, né, a ter melhor qualidade na minha vida, e eu tenho uma fé que não... Eu acredito, assim, só acredito, mas não faço, né, que esse é o esforço religioso. Quando diz esforço religioso, é a nossa espiritualização, a nossa atitude diante da vida. E aqui diz, até aqui no Emmanuel, né, no livro Vinha de Luz, ele diz: salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então, elevar. O que é elevar? Elevar é eu me transformar, né? Purificar também tem a ver com transformação, me tornar mais puro nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, no meu comportamento. Sublimar, sublime, isso tudo tem a ver com Deus. Então, todas essas palavrinhas aqui, elas se complementam. Aí a iluminação do Espírito para a vida eterna, que é aquilo que nós estudamos do brilho a vossa luz, a luz interior. Deus está dentro de mim, essa espiritualização dentro de mim. Então, não há vitória da claridade sem expulsão das sombras.
nem elevação sem suor da subida. Então nós precisamos o quê? Evitar esforços, suor da subida. Para subir, né, uma analogia bem interessante, vem de acordo, né? Toda subida ela envolve esforço, suor, né? A gente cansa quanto mais nós subimos, né, segundo essa passagem aqui, mais a gente se aproxima o quê? Da claridade, expulsamos então as sombras. Então quando nós estamos abaixo, nós estamos na sombra, nós nos elevamos na subida, nós colocamos a claridade. E a fé é essa bússola. Eu acredito, eu sei que eu posso, eu vou fazer, eu vou me transformar, eu vou me melhorar, eu vou me reformar. Então essa fé ela é a bússola que orienta meus passos e me fortalece diante dos obstáculos. Ele diz até aqui, é a asa libertadora a conduzir para cima. Voando é mais fácil do que caminhando, não é não? Escalando, né? Então a fé ela é tão poderosa que ela se torna uma asa nessa subida, nessa ascensão a Deus que nós buscamos. E aqui nós vamos para o deutropismo, magnetismo divino. Nós estamos falando em magnetismo, nós vamos falar muito sobre energia, sobre magnetismo o tempo todo. E deutropismo é essa questão de atração, né? Nós somos atraídos para divindades, nós somos atraídos para Deus. Às vezes nós permanecemos um pouco afastados de Deus, nas nossos apegos, nosso orgulho, nosso egoísmo, mas a finalidade é Deus sempre. Nós vamos para Deus. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Aqui é o Paulo, apóstolo no Livro dos Espíritos, na pergunta 1009. Então, é incontestável que o universo, no universo a presença da força do deutropismo como fonte convergente de tudo e de todos. Tudo caminha para Deus, tudo converge para Deus. E o Deus desumanizado, aquele Deus que transcende, que a gente ainda não entende o que é Deus, né? Que imanente, mas é a verdade absoluta que atrai o espírito na sua ascensão moral. Esse entendimento que nós estamos buscando em Deus, estamos sendo atraídos a Ele, nós sendo arrastados, como diz aqui, na sua direção. Isso é uma passagem de Joana de Ângeles, que é o verdadeiro deutropismo, no livro Em Busca da Verdade. Comentários, ou alguém quer fazer a leitura do próximo slide para a gente ir comentar também. O sentimento da existência de Deus é inato. Vamos lá, vamos participar. Quem se apresenta? Ou vamos fazer uma escalinha assim, né? Aqui pela ordem que está aqui nos slides, no aplicativo. Vamos fazer assim? Então, o primeiro da fila é o seu Maurício, depois a Daiane, a Francisca, se ela estiver ouvindo, a Lani, aliás, Murilo, e a Camila e a Lani. Podemos começar? Aqui, acho que pelo menos a maioria, né, que leu, e mesmo que não tenha lido, sempre a gente tem alguma coisa a dizer em cima do slide. Vamos lá? Deutropismo, magnetismo divino e o sentimento da existência de Deus é inato. Esse é o terceiro slide. Quem vai ler? O de Maurício? Seu Maurício, pode ser o senhor? Acho que ele não percebeu. Ele deve estar com o microfone desligado ou não percebeu. Leia você então, Leandro, então. A próxima, pode ser que eu leia. É o sentimento da existência de Deus. Deixa eu só pegar aqui. Alt F6. Você não tá, o slide não está aparecendo aí para você? Eu prefiro ler o livro, que a letra é maior. Vamos lá, o sentimento da existência de Deus é inato.
O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão os que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Isso quer dizer que isso já está impregnado já na existência de cada um, né? E a existência de Deus, ela é, vamos dizer assim, ela é apresentada para todo mundo igualmente, né? Até no finalzinho se Tolkien, diferentemente dos ensinamentos científicos, né? De estudos científicos, que são para poucos, né? E Deus, ele pode se sentir em qualquer coisa, sai para fora, você vai enxergar esse Deus, né? Nas coisas belas que nós temos. É isso aí. Então, o Deus está presente na nossa... É inato, né? Desde o nascimento que nós temos essa ideia que Deus existe. E foi feita essa pergunta para os espíritos e eles redargueram justamente por conta que né, não pode ser fruto da educação só, nem de ideias adquiridas, porque lá na pré-história a gente já vê pelos indícios que os seres humanos, ou que nós mesmos naquela época, já tinha a ideia que Deus existia, né? Nós temos evidências, né, que alguma coisa superior existia. E hoje, cada vez mais, nós nos aproximamos dessa ideia, nos fortalece essa ideia de que Deus existe. Esse sentimento, então, ele é inato em nós. O próximo, quem que pode fazer para nós a elevação do pensamento e do sentimento de Deus é inata ainda. Alguém pode fazer a leitura? Sei eu, Tá. Daiane. Vamos lá. A elevação do pensamento e do sentimento a Deus é inata. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Origina-se de um sentimento inato a adoração, ou é fruto de ensino? Sentimento inato como da essência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. É isso. Como é que a gente adora a Deus, né? Nós temos, ao longo da história, né? As pessoas até, alguns, né, de nós, né, faziam até sacrifício a Deus, matava animais. Aliás, tem notícia até de matar pessoas para adorar a Deus, para honrar a Deus. Então, a gente, ao longo da história, a gente adora a Deus de acordo com a nossa forma de ver Deus, né? A gente achava, não, isso é bom, né? Então eu ofereço isso para Deus, né? Igual criança. O que a criança nos oferece, né? Quando ela quer nos homenagear, qual que é o produto que ela tem, né? Ela nos oferece o que ela acha que é bom para ela, né? E às vezes a gente tem essa ideia também, Deus quer que a gente vença uma guerra, por exemplo, né? Que mate os infiéis, já teve alguma coisa assim, né? Mate as pessoas que não acreditam em Deus, tem que ser morta. Então, ao longo da história, nós nos equivocamos muito nessa questão de Deus, né? De adoração. E aqui, então, ele esclarece na elevação do pensamento a Deus. Então, o que é essa elevação do pensamento a Deus? É pensar em Deus através de tudo. Aonde a gente está, Deus está presente. Sentir Deus é aquele sentimento maior dentro de nós de amor, né?
de amor pelo próximo, de amor pela natureza, de amor por tudo que existe. Né? Nós estamos buscando aqui nesse curso a vibração, né? Esse momento de reflexão, de meditação. E é um momento de adorar a Deus. Né? Quando nós estamos nesse momento de elevação, nós estamos adorando a Deus. Então ele está dentro de nós isso aí, né? A gente se curvar a essa força maior, essa força divina, que pode nos proteger. Mas podem participar todos os outros, tá? Trazendo mais ideias. Quem leu o livro, quem não leu também, não tem problema não. O sentimento religioso é uma constante na história. Quem mais pode fazer a leitura aí? Comentar? Posso ler esse, Murilo? Murilo, vamos lá. O sentimento religioso é uma constante na história. Desde que os primeiros homens surgiram sobre a face da terra, nasceu com eles o sentimento religioso, feito de imenso e amedrontado respeito diante das grandes forças da natureza, que os fazia sentir-se pequeninos e cheios de temor. Então, fala que esse sentimento, né, de estar ligado a Deus de alguma forma, de estar presente em alguma religião, né, já é de muito tempo já, de séculos. E isso é bastante importante, né? As pessoas sempre estarem ligadas a Deus de alguma forma para ir buscando a sua constante evolução, né? Claro que antigamente foi bem mais difícil isso, né? Porque as pessoas eram mais ignorantes, não tinham tanto conhecimento. E foi uma época mais de dificuldade, né? Em relação a isso. Então, aqui, lá no nascimento já, né, dos primeiros homens já tinha o sentimento religioso, mas aqui ele lembra da questão do medo. O medo, né? Por muito tempo nós adoramos a Deus por medo. E ainda hoje tem algumas doutrinas que levam as pessoas pelo medo, pela ameaça. Olha, se você não fizer, está cometendo pecado, pecado mortal. Eu lembro dessa palavra, pecado mortal, na minha infância, a gente ficava aterrorizado. Nossa, pecado mortal, né? Você fazer alguma coisa, falar alguma coisa, até não falar, né? Então nós éramos levados a certos comportamentos ditos religiosos pelo medo, pela ameaça, né? E esse medo talvez nasceu justamente nisso, né? Lá no começo da civilização, o medo era uma coisa necessária e importante, porque é o instinto nosso, né? Nós éramos amedrontados pelas forças da natureza, então a gente precisava se proteger dos grandes animais, dos animais de uma forma geral, e aí a gente precisava ter esse medo. Aí nós vamos nos amadurecendo, vamos crescendo e vamos entendendo Deus, e esse sentimento vai se tornando melhor, né? A gente sente Deus dentro de nós. Deus é amor. A gente hoje, nós estamos buscando o quê? Um relacionamento com Deus, né? Aquele relacionamento de pai e filho. Como é que... Até o pai, né? Antigamente as ideias de pai, aquele pai autoritário e tal, né? Que impunha pelo medo e tal. Hoje a gente quer um pai amoroso, um pai amigo, um pai que se aproxima, que conversa, que a gente possa abrir o coração para ele, né? Então, isso está mudando também. Então, nós estamos desenvolvendo dentro de nós uma forma de relacionar com Deus melhor, né? Com aquele sentimento mais de amorosidade e deixando o medo de lado. Nós não precisamos ter medo, não. Deus é Pai. Mesmo que aconteça coisas na nossa vida, Deus está nos protegendo, né? E se acontece alguma coisa muito complicada,
é porque nós precisamos passar por aquilo, é o nosso aprendizado, é o nosso crescimento. Então, cada vez mais nós estamos entendendo isso. Isso nos fortalece a fé, o amor a Deus, né? Nos torna melhor. E nos torna melhor. O próximo, será que vai dar tempo da gente fazer tudo? Nós estamos no slide 8. É interessante essa. É 10h30 ainda. Vamos lá. Quem pode fazer a leitura desse outro? Vai eu então. Em nome e sob a inspiração de Deus, o Cristo conduz a humanidade. Deus mandou um representante, né? Um representante que diz assim: não queremos divinizar. Quer dizer, tem até algumas religiões, né, que consideram Jesus como Deus. Né? Deus se fez homem, né, e habitou entre nós, né, para ficar entre nós. Mas é uma simbologia, né? Às vezes interpreta as passagens da Bíblia e esquece também que Jesus lembra sempre que existe o Pai. E quando ele diz eu e o Pai somos um só, porque ele cumpre a lei de Deus, né? E às vezes a gente diviniza a figura luminosa de Cristo. Mas Cristo, então, nós consideramos, e né, o governador do nosso planeta. Governador. Então, Deus delega. Tem pessoas dirigindo, né, espíritos, aliás, dirigindo mundos, né, até o mesmo vários galáxias e tudo mais, né? Então existe uma força, tudo trabalha no universo, né? E Jesus trabalha e está a serviço de Deus. Então aqui ele esclarece que ele é um governador. Eu vou descobrir, então. Governo providencial que preside o nosso planeta Terra. E nisso não diminui Deus, né? Pelo contrário, engrandece. Né? A gente às vezes acha assim, não, Deus, né, dando poderes, né, para as pessoas, ele está se diminuindo. Não, Deus é grande, continua grandioso. Muito bem, porque dessa forma outros também, né, crescem e se aproximam mais de Deus. E ele envia missionários em todas as épocas. Então veio Jesus, né, que é o maior, né, o espírito mais avançado, mais puro, que já esteve encarnado aqui na Terra. E depois outros missionários também, que são almas que vêm para ajudar nesse avanço, nessa evolução. E tem muitos vieram, né, com ideais evangélicos, ideais da lei de Deus. Então Deus nunca nos desampara. Esses missionários vieram e vêm aqui na Terra para nos amparar, nos instruir, nos orientar. E aqui nós vamos falar sobre o Antigo Testamento e os caminhos da meditação e da contemplação. Que vamos pensar, né? Essa questão da meditação e contemplação é uma coisa nova, né? É uma coisa que nasceu agora. Aí vem esclarecer que sempre existiu também, né? Ao longo da história, os profetas, eles meditavam buscando inspiração. Então aqui é citado vários profetas e as passagens, né? Isaac meditava no campo, Abraão, Jacó, Moisés, Davi, Elias exercitavam a contemplação. São citações que, se a gente quiser ir mais a fundo, né, aqui no livro, depois eu posso passar para quem não tem a parte onde está na Gênesis, na Bíblia, né, e a fonte, da onde que foi tirado que narra que meditava. E esse outro quadro aí de Jesus, quem pode ler para nós? Alguém pode fazer a leitura e comentar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Posso ler? Vamos lá. Jesus tinha o hábito de meditar e contemplar. Como de hábito, o rabi assentou-se defronte do mar e perdendo-se na contemplação da tela viva, abstraiu-se do ambiente pelo milagre da meditação profunda. Os discípulos acercaram-se, tocando-se pelo magnetismo do Senhor, e à sua volta deixaram-se inebriar pela dúlcida harmonia que dele se irradiava. Então fala de como há muito tempo atrás já tinha esse hábito de fazer a meditação, né? De estar se ligando a Deus, às coisas boas de alguma forma. E aí ele demonstra que nada melhor do que um mar, né? Uma bela natureza, e claro, com a luz de Cristo aí para auxiliar, né? Esse magnetismo, essa energia. Então, o hábito, né? Aqui diz assim, ele tinha o hábito. Então ele fazia isso repetidas vezes, meditar e contemplar. Meditar e contemplação. Então, ele saía fora daquele ambiente, né? Quando fala que abstraiu-se do ambiente. Ele estava envolvido, né? Daí ele chegava no local e entrava em meditação. Uma coisa interessante, né, nesse segundo parágrafo, que lembra do magnetismo que ele irradiava. Não tem aquelas pessoas que a gente se aproxima assim, sente uma coisa gostosa, assim, né? Às vezes nós estamos assim, se aproximamos de uma pessoa, isso é um magnetismo, né? A pessoa fala, nossa, mas é tão bom, né? Não precisa nem falar nada, né? Eu estou perto dela, já sinto aquela coisa boa, né? Aquela serenidade, aquela paz. Esse é o magnetismo. Então, através dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, desse exercício de meditação, nós contribuímos para essa atmosfera que envolve a todos. Nós contribuímos para melhorar, para despoluir o ambiente mental que nós habitamos. O contrário também é verdadeiro. Nós podemos também contribuir para a agressividade, para a violência, para o pessimismo, um monte de coisa. Então, daí a nossa necessidade, não só por nós, mas por todos que nos rodeiam, até por aqueles que nos amamos, principalmente, né? No lar, por exemplo, né? Fala bem assim, não, mas eu deixando de me envolver com pensamentos bons, não tem nenhum problema, só vai fazer mal para mim. Não, faz mal para toda a família. De repente você começa a contaminar aqui e ali, né? As pessoas começam a entrar naquela sintonia, como diz, né, o ditado hoje, na vibe. Entra naquela sintonia, daqui a pouco está todo mundo triste, ou está todo mundo bravo. Então a gente precisa harmonizar, né? A doutrina espírita ensina vários caminhos, né, para isso. Um deles é a meditação mesmo, a oração, que nós devemos manter ela dentro do nosso lar. E aqui ainda sobre na época de Jesus, né, que aquelas outros quadros falou dos profetas da antiguidade. E aqui fala da época do Cristo. Aí tem João Batista, que retirava o deserto, né, para fazer a meditação. Tem a Maria de Magdala, também fazia meditações contemplando as ondas do mar. O João Evangelista, através da observação, né, do seu mundo íntimo, né, aquela viagem interior, né. Isso fortalece a pessoa para as grandes lutas que estão a vir, né? Então, a gente, através da meditação, a gente pode se fortalecer nisso. Aqui também fala do Estevão, no livro Paulo Estevão, que conta a vida do Paulo Estevão. Ele também lembra, né, que ele dividia também os tempos mesmo nos labores rude, né, que ele vivenciou, né? Ele achava um momentinho para meditação.
Gamaliel, também do livro Paulo Estevam, Saulo, Áquila e Prisca, todos aqui são citados na meditação. E na Igreja Romana, mestres de amor educam-se na meditação e contemplação, que fala desse Eufrágio Pôntico, oração e contemplação. Como o pão é o alimento do corpo e a virtude da alma, assim a contemplação é o alimento do espírito. Olha a importância dele, né? Compara com o pão físico, que a gente dá muita importância ao alimento físico, e deve dar mesmo, né? Porque nós devemos manter o nosso corpo, mas muito mais importante que isso é o alimento do espírito. E a contemplação e a oração, ela leva a essa alimentação do espírito. São João Canciano, ele lembra da expulsão e absorção na oração. Então ele lembra, ele faz até um roteirinho, né, de como você chega na meditação. Primeiro, serena, né? Esvazia a mente das inquietações, das preocupações, dos negativismos, da ira. Vai esvaziando, vamos tentando, buscando limpar, expulsar tudo, aquilo que não é bom. Aí depois, pouco a pouco, a gente vai se ligando a Deus e vai absorvendo as energias, aquelas energias boas, que nos eleva, que nos deixa melhor. E daí vem aqui Santo Agostinho também. Enfim, a contemplação da verdade, aquele que pacifica todo homem, imprime nele viva semelhança em Deus. Sermão da Montanha. O que é a contemplação da verdade? É eu fazer essa viagem íntima, viagem interior, na contemplação de nós mesmos. Na Igreja Romana, mestres de amor educam-se na meditação e contemplação. Então, mais próximo aqui, né, de nós, né, da nossa época, fala aqui do Francisco de Assis, que à noite ele entrou em meditação e em oração ao Senhor. Nessas horas, seus ouvidos sempre registravam coisas fora do comum dos homens. Então, ele entrava em êxtase mesmo, né? Ele começava a absorver energias e fora do comum. Tem pessoas que entram mesmo num momento muito diferente, né? Os franciscanos, né, os seguidores do Francisco de Assis aqui, ó, em vez de repousar à sombra dos claustros, né, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, Emmanuel, Caminho da Luz. O que é os claustros? Né? Aqueles que se isolam, né? Fica isolado da sociedade, do mundo. Então ele lembra aqui que mais importante é o relacionamento com as pessoas, é o trabalho em favor do próximo. Esse sim é o mais importante. São João Boaventura. A oração é, pois, o princípio e fonte de nossa elevação a Deus. Princípio e fonte. A oração nós elevamos a Deus. Sempre lembrando, né, que a oração, ela, para a gente se relacionar e orar a Deus, nós precisamos estar buscando essa mudança interior também. Não basta só palavras. Preciso sentir. E para sentir é preciso mudar mesmo, fazer alguma coisa diferente dentro de nós. Na Igreja Romana, mestres de amor educam-se na meditação e contemplação. Aqui fala sobre Santa Teresa d'Ávila. Então aqui fala que mesmo com palavras, né? Às vezes a pessoa fala, não, para meditar e contemplar eu tenho que esvaziar a mente, esvaziar tudo e só sentir, né? Não precisa pensar em nada. Ela diz, não, mesmo na oração, reza o Padre Nosso, rezais o Padre Nosso, ou outra oração vocal, né? Sintoniza naquela oração que você vai chegar a Deus também.
Às vezes tem pessoas que não conseguem esvaziar a mente mesmo, né? Então é preciso pensar alguma coisa. Então pensa numa oração. Oração do Padre Nosso, Ave Maria, Prece de Caritas, e vai se interiorizando naquela, né? Se fixando naquelas palavras de amor, de oração, e se liga a Deus. São João da Cruz. Depois São Pedro de Alcântara. Procure tratar este negócio mais com afetos e sentimento da vontade que com discurso e especulação do entendimento. Lembrando sempre, né? O sentimento da vontade. Não acertam estes caminhos os que de tal maneira se opõem na oração a meditar mistérios divinos como se eu estudasse para pregar. Aqui são as lembranças de como orar, como meditar. Não adianta fazer de conta, né? Simular, fingir, só usar palavras, né? A pessoa fica nessa ou naquela posição. O importante é o sentir. Então, nos precursores, grandes verdades em meio a enganos. Aqui vem um questionamento. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Aí vem a resposta em O Livro dos Espíritos. Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos, eram homens como tais, se enganaram. Demais, entre esses erros, encontram-se grandes verdades que o estudo comparativo torna apreensivos. Então, às vezes, ao longo da história, a gente observa, né, as tentativas, né, de buscar esse caminho, né, do encontro com Deus, né, como nos aproximar de Deus. E comete muitos equívocos, como nós comentamos em slides anteriores, né, algumas situações assim bastante absurdas, né, de adoração a Deus, por exemplo, né, que antigamente se fazia. E mesmo aqueles estudiosos, os filósofos antigos e modernos cometem engano porque são homens. Mas dentro desse engano há a tentativa de fazer o que é certo. E às vezes consegue, né, aproximar de Deus. Por vezes apresenta grandes verdades em meio a esses momentos, né, de equívocos. Alguém quer fazer a leitura desse próximo para nós? Daiane, Alane, seu Maurício, e comentar? Posso fazer. Ok. Vamos lá. Contemplar sem fazer o bem à humanidade é um engano. Tem perante Deus algum mérito que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Resposta: não. Quanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é o mal. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Allan Kardec, pergunta 657. É o que a gente já vem comentando, né, que nas palestras públicas, nós sempre comentando essa situação, né, que de não fazer não fazer o bem já é fazer o mal, né? E a contemplação apenas contemplativa, sem buscar fazer, sem ação, sem trabalho, não tem nenhum valor, né? Então é interessante que a gente pense nisso, né? Que muitas vezes a gente acha, vou orar. Mas se o nosso coração não tem, às vezes, a participação direta, você não significa que orar
não é ação, né? Porque às vezes contempla, mas não ora, porque a oração a Deus, quando você ora em benefício de alguém, você ora em benefício da paz do mundo, quando você ora em benefício de uma pessoa doente, isso é ação. Aí sim, tem grande valor. Agora, contemplar por contemplar, sem nenhuma atitude, aí é o que realmente não tem valor, né? É isso aí. Então, bem lembrado, né? Aquele que não faz, deixa de fazer o bem, aquele bem que deixou de ser feito, que poderia ter sido feito por ele, já é de certa forma, né? Eu contribuí para que aquilo ocorresse. Então, só viver em contemplação também não é o caminho. Ação e oração. O próximo, a vida monástica e soledade é também um engano. Os cristãos não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Então, os enganos, né? A pessoa ou se isola, ou se pune, né? Não tem aqueles que se chicoteia, né? Faz autoflagelação em nome de Deus, anda de joelho, carrega uma cruz, né? De madeira, para sentir a dor que... Isso traz algum benefício para o próximo, né? É uma coisa que não leva, né? É difícil para a gente entender que Deus se agradaria disso, né? Que a gente poderia fazer alguma coisa nisso aí. Viver no mundo é indispensável ao crescimento do espírito, questão da vida em sociedade. Os conflitos e atritos que a gente convive na família, lá fora, no trabalho, na escola, onde a gente está se atritando, está se conflitando, faz parte. É assim que a gente cresce. É muito fácil a gente ser bonzinho vivendo isoladamente. Agora é mais difícil a gente superar vivendo em comunidade, coletivamente. Esse é o grande desafio. Então, as pessoas dizem, não vou cometer pecado, então vou me isolar de todo mundo, aí eu não cometo pecado. Aí não está crescendo, né? Permanece sempre na infância. Então, nós viemos para, como ele fala aqui, né? A vanguarda do trabalho é uma arena. Uma arena, né? Ali que e não adianta a gente fugir, que a gente está ali naqueles conflitos. Defendamos em suas linhas a nossa posição de serviço, amando e agindo. Joana Angélica falando da terra, paz e luta. A solidariedade entre presente, passado e futuro. Os trabalhadores que chegaram à primeira hora foram os profetas, os quais tiveram a continuidade no decorrer dos séculos, pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, enfim, pelos espíritas. Então, é uma sequência. O nosso crescimento, né, espiritual, ele passa por esse perfil histórico. Então, chegado por último, né, os espíritas aproveitam os labores intelectuais de seus antecessores, porquanto o ser humano deve herdar do próprio ser humano e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoe a solidariedade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós somos frutos das sociedades anteriores, que somos nós mesmos. Nós somos fruto de nós mesmos. Nós vamos caminhando de vida em vida, de encarnação em encarnação, e vamos aprendendo um pouquinho melhor as coisas, né? Vamos revendo os nossos equívocos e vamos crescendo assim. E aqui o Espiritismo apresenta a rota que conduz a Deus. Caridade é a principal rota que conduz a Deus. Por isso que nós dissemos o quê? Fora da caridade não há salvação, né?
Então, meu nome é caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. É onde se encontra a paz do coração. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. É o contentamento da alma, o remédio para as aflições. Allan Kardec. Caridade é o amor em ação, né? Costumamos dizer. Caridade é muito ampla, né? Já foi objeto de muitos palestras, estudos, livros. Né? Às vezes a gente também imagina a caridade uma coisinha pequenininha, né? De só fazer algumas obras assistenciais aqui e lá, mas ela tem muito mais a ver até com o nosso interior, com a mudança interior. Quando eu mudo, quando eu tenho coisa boa dentro de mim, eu posso distribuir essa coisa boa. Se eu não tenho coisa boa dentro de mim, então a primeira caridade que eu faço é comigo mesmo, é o alto amor. Aí sim eu posso expandir essas energias de amor e de paz para todos. E aqui no Espiritismo, sobre a meditação. Missionários elegem a meditação, contemplação, oração e caridade. Allan Kardec, Allan Kardec aprendeu nessa terra a filosofia dos druidas, preparando-se para as grandes empresas futuras no estudo da meditação. Leon Denis, O Mundo Invisível e a Guerra. Uma das encarnações passadas do Kardec, né, como nós já estudamos, foi um druida, né, uma seita antiga. Foi ali que ele começou, então, seu caminhar, né, para essa questão da espiritualidade. Allan Kardec acurou meditações e elaborou infatigável até o momento de fazer burilar as gemas preciosas da doutrina espírita. Então ele meditou, Kardec também meditou. Anália Franco, pensamento elevado a Deus em benefício da coletividade. O pensamento deve estar fixo no amor e na gratidão para com Deus, sem que a pessoa fique inativa ou prejudique com isso os seus trabalhos cotidianos. O pensamento deve fixar-se no amor para com os semelhantes, com o desejo insistente de lhes procurar todos os meios imagináveis de fazer-lhes o bem. O seu Maurício lembrou há pouco, né? A oração, o pensamento voltado para o próximo. Aquela vontade firme de servir, de ajudar. Como é que a gente faz isso? É pensando com amorosidade, né? Pensando na dor do outro, o sentimento do outro, através da oração, da meditação. E aqui fala de Chico Xavier também. Caridade acima de preconceitos. Acho que uma pessoa que representa mais a caridade aqui, né, é o Chico Xavier, gente. Pega ele, né, como a representação da caridade. Alguém que pudesse ajudar, não importava que o auxílio viesse de espíritas, católicos, ateus. Ele não tinha essa limitação. Oração diária e coletiva dirigida ao enfermo. Todos os dias, todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com Chico ao pé do enfermo. E aqui ele diz: a prece modificou a nossa vida. Aqui tem as referências, né, dos créditos usados. E agora, para que nós encerramos a nossa conversa dessa manhã, que já está em cima da hora. Nem dá para apresentar nenhum videozinho hoje ainda. Nós estamos em cima da hora. Não, o Meet tira nós fora do ar. Algum comentário mais? Talvez dê algum tempinho. Eu não ouvia a voz da Francisca hoje, hein? Tudo bom, Francisca? Tudo bom, Adilon? Tudo bem. Todo mundo escondidinho, só eu que gosto de me aparecer mesmo, né? Ninguém gosta de botar a carinha aqui na tela. Então, Francisco, você faz a oração final para nós? Se cair a ligação por alguma razão, aí já ficamos encerrados. E gratidão pela presença de todos, né? Porque pode cair, né? Que nós estamos em cima da hora. Valeu, Adilon. Obrigado. Gratidão.
Senhor amado Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse estudo de hoje. Todos aqueles que estavam aqui reunidos em teu nome, agradecemos a todos pela essa oportunidade que Deus nos concedeu. Que Deus possa nos abençoar durante esse dia de hoje, dando nós força, coragem, paciência e resiliência. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão à presença de todos e pela contribuição. Valeu, gratidão. Muita paz.